debate aqui travado na comissão. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, também pelo cumprimento do tempo. Próximo orador inscrito, deputado Alexandre Baldi. Subrelator, quem concede a palavra pelo tempo de 15 minutos. Bom dia, senhor presidente Marcos Rota, senhor vice-presidente Miguel Haddad, senhor relator José Rocha, demais colegas. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de apresentar um breve trecho de um voto em separado que irei apresentar aqui aos nobres colegas para apreciação, porque da razão da inconformidade com o senhor relator José Rocha, para que estejamos apresentando este voto. Porque digo que, inicialmente, senhor relator, o vosso relatório tem um nível de qualidade elevadíssimo, né, com informações fundamentadas, um conteúdo sólido e com uma reflexão, em grande medida, com a postura de criticar, por Vossa Excelência, a postura adotada pelo BNDES, a postura adotada nos recursos que foram aplicados no BNDES-PAR, aplicados nos contratos de financiamento por parte do BNDES, e que formulou no curso dessas oitivas para que pudesse chegar a esse relatório. E o texto, pela sua relevância de informações que traz, corrobora com as conclusões alcançadas pelos subrelatores, onde agradeço a Vossa Excelência por acatar grande parte dos relatórios dos subrelatores, assim como o relatório que fiz na parte dos contratos nacionais, no sentido de que a atuação do banco é de fomento e eivada de distorções, para que essas inconformidades e omissões de grande monta, a ponto de comprometerem decisivamente o seu papel na indução do desenvolvimento econômico e social do país. E algumas delas podem, inclusive, configurar a prática de infrações penais. E eu vou, senhor presidente, aqui a conclusão deste voto, para que a gente possa já compreendê-lo de modo bem sucinto, que a despeito das grandes dificuldades enfrentadas pela comissão, todos sabemos que nós não tivemos o prazo necessário e não conseguimos, apesar do esforço eivado por Vossa Excelência na presidência, e assim como dos colegas de oposição, para que a gente pudesse ter aqui relatórios, pudéssemos ouvir aqui testemunhas e dar oportunidade para que aqueles que se julgam não puderam se defendesse, deputado Miguel, para aqueles que pudessem esclarecer, para que os brasileiros tomem conhecimento do que realmente foi aplicado esse R$500 bilhão em recursos públicos e impostos pagos pelos brasileiros, em recursos do FAT, enfim. Não há como nós escondemos do povo aquilo que é direito do próprio povo. Então, para que nós, nesse voto em separado, possamos entender e chegar a algumas constatações que apontam para uma série de distorções na atuação do BNDES ocorrida no período da CPI, que fora coberto pela CPI, ou seja, entre 2003 e 2015, mais aprofundado entre 2008 e 2015. E neste ponto, reiteramos as conclusões alcançadas em meu relatório, como subrelator de contratos nacionais, para aludir nas distorções puderam ser mais nitidamente observadas após o ano de 2007, quando se intensificaram os aportes do Tesouro Nacional para o Banco Oficial de Fomento. Podem ser mencionadas, a esse respeito, a utilização indevida e temerária do BNDES, aparentemente com concordância da diretoria do banco para práticas de contabilidade criativa, algo que foi muito utilizado durante o governo Lula entre 2006 e 2010, para parte delas citadas no processo que pede o impedimento da presidente Dilma Rousseff, inclusive, que já tramita nesta casa. A geração de resultados econômicos insignificantes vis-à-vis os grandes aportes do Tesouro Nacional, ou seja, de recursos públicos, para o banco que, a despeito de terem permitido mais do que dobrar os desembolsos do BNDES em poucos anos, produziram resultados pífios na economia e agravaram a situação macroeconômica do Brasil, pelo forte aumento do endividamento público provocado por estes empréstimos e pelos custos fiscais gerados, que contribuíram para agravar as dificuldades hoje enfrentadas pelo país. A intervenção indevida, havendo fortes indícios de que, motivada por interesses escusos em alguns segmentos produtivos, por intermédio da chamada política de escolha de campeões. Ora, quem poderia ser chamado de campeão? Que gerou concentração econômica,
algumas empresas vencedoras e muitas perdedoras, ou a maioria delas, com fechamento de unidades produtivas e perda de milhões de postos de trabalho, ao contrário de que se dizia, e significou a alocação de recursos públicos escassos para segmentos e empresas que não precisariam de apoio do Banco Oficial, prejudicando as que efetivamente dele necessitavam. A existência de deficiências na gestão corporativa da entidade, entre as quais o papel aparentemente inócuo do Conselho de Administração do banco e a falta de sistema que permita uma avaliação adequada do custo e da efetividade dos projetos financiados no Brasil e no exterior, de modo a evitar desvios na utilização dos recursos públicos escassos colocados à disposição do banco. A ligação intrínseca, conforme demonstrada neste voto em separado, do apoio financeiro do BNDES com as práticas delituosas reveladas pela Operação Lava Jato, com a intensificação dos aportes do banco a partir de 2009 para obras da Petrobras, como o de implantação da refinaria Abreu e Lima. Ou seja, o BNDES geriu um verdadeiro orçamento paralelo, fora dos controles do Congresso Nacional e demais órgãos de controle, para transferir indevidamente recursos públicos para entidades, pessoas físicas e privadas, tudo em benefício do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Isto foi muito facilitado pelo fato confirmado no depoimento do ministro Armando Monteiro Neto, de que o banco não se preocupa em avaliar e aferir o custo dos projetos no caso de grandes programas de investimento, como foi o caso da Petrobras. Ora, senhor presidente, dito pelo ministro do próprio governo, ministro de Desenvolvimento, a existência de suspeitas da prática de tráfico de influência e de outros crimes nos negócios do BNDES, como provável conhecimento da instituição financeira em operações no país e no exterior, o que foi demonstrado pelas investigações em curso no âmbito do TCU, MPU, Polícia Federal e Justiça Federal, a exemplo da Operação Lava Jato e Operação Acrônimo. A existência de fortes indícios de gestão fraudulenta e prevaricação por parte de altos administradores do banco, conforme demonstrado em item específico do subrelatório do deputado Alexandre Baldi, que trata das operações do BNDES com o grupo empresarial de José Carlos Bunlai, homem de confiança do ex-presidente Lula, com atuação nos esquemas de corrupção do Mensalão e do Petrolão. E os encaminhamentos e propostas, senhor presidente, que fazemos aqui neste voto em separado. Nos indiciamentos, na presença de prova de ocorrência dos crimes de advocacia administrativa e de corrupção passiva, tipificados, respectivamente, nos artigos 321 e 317 do Código Penal Brasileiro, Decreto-Lei nº 2848 de 1940, quando do exercício do cargo de Presidente da República, assim como dos crimes de tráfico de influência e transação comercial internacional e de lavagem de dinheiro, neste caso, consistente na conduta de dissimular a propriedade de bens provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, previstos, respectivamente, nos artigos 332 e 337-C do Código Penal Brasileiro e no artigo 1º da Lei 9.613, de 3 de março de 98, na condição de ex-presidente da República e diante da existência de indícios suficientes de autoria, como assim chegaram-se ao conhecimento do nosso colegiado, senhor presidente, inquérito promovido pelo Ministério Público, como chegaram aqui documentos fartos, não de revistas, não de veículos de comunicação, mas sim de uma entidade, de uma instituição séria, responsável, que ao lado da Polícia Federal chega a indícios, chega-se a conteúdos robustos, que houve sim o tráfico de influência no BNDES, que houve sim a interveniência, que houve sim a dedicação do ex-presidente Lula, após deixar o posto como presidente da República, atuando em favor do banco para que empréstimos fossem realizados, para que pagamentos a empréstimos já realizados fossem deliberados e para que essas operações fossem asseguradas. Então, aqui não há supostos indícios atrelados a veículos de comunicação ou o que quer que seja que estejam distorcidos. Assim, o inquérito criminal em curso, que esteve aqui ao conhecimento de todos os colegas,
que é um inquérito sigiloso, é por isso que não coloco aqui de modo claro e aberto, por estar em sigilo de justiça, mas que chega-se à robusta conclusão de que realmente o ex-presidente Lula praticou o tráfico de influência em favor da empresa Odebrecht e exerceu a influência ao qual posicionava-se frente ao BNDES para que o banco liberasse recursos em favor de outros países, em favor de operações que beneficiassem os seus interesses, aonde o presidente do BNDES, o senhor Luciano Coutinho, ia se despachar após viagens do ex-presidente Lula a esses países no seu instituto, onde sequer era recebido, mas ele ia sim ao encontro do ex-presidente para que ele pudesse deliberar, e esses recursos, em uma coincidência que nos inquéritos nos prova, realmente havia fatos que estavam evidentemente ligados. E é por isso que sugerimos o indiciamento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vale registrar que a rejeição do requerimento de convocação do ex-presidente por parlamentares da base do governo teve o condão de impedir que o ex-mandatário se manifestasse a respeito das suspeitas que pesam contra ele, o que seria extremamente proveitoso. Ainda poderia se defender. Na mesma linha, existem elementos probatórios que apontam para a prática do crime de lavagem de dinheiro, consistente na hipótese no recebimento de valores a título de remuneração por serviços não prestados, como forma de dissimulação de origem de valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal, tipificados no artigo 1º da Lei 9.603, de 3 de março de 98, bem como de indícios suficientes de autoria, de modo que sugerimos o indiciamento de Taiguara Rodrigues dos Santos, filho do irmão da primeira mulher do ex-presidente Lula. Outro sim, na presença de prova de ocorrência nos crimes de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro, tipificados respectivamente no artigo 333 do Código Penal Brasileiro e no artigo 1º da Lei 9.613, de 3 de março de 1998, e diante da existência de indícios suficientes de autoria, conforme fartamente demonstrado no item 6 do subrelatório do deputado Alexandre Baldi, páginas 66 a 142 do aludido documento, sugerimos o indiciamento de José Carlos Bunlai. Está claro, senhor presidente, que o senhor Bunlai obteve empréstimos do BNDES, onde qualquer empreendedor brasileiro necessita de garantias de 130%. O senhor Bunlai, a determinado momento, conseguiu empréstimo com garantia de menos de 1% e a média de 62% quando obteve o seu segundo empréstimo. Então, quer dizer, essa operação eivada de delitos e de distorções, realmente há aqui, comprovadamente, que o senhor José Carlos Bunlai exerceu a influência ao qual obtinha por ser amigo do ex-presidente Lula, obteve empréstimos do BNDES em uma empresa com dificuldades financeiras, com garantias insuficientes à operação, conforme todo cidadão empreendedor brasileiro precisa para requerer o recurso do BNDES. Tem-se como presente, no caso, conforme demonstrado no item 7 do subrelatório do deputado Alexandre Baldi, páginas 147 a 178 do aludido documento, prova de ocorrência dos crimes de pertinência à organização criminosa, tipificada pelo artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, lavagem de dinheiro, tipificado pelo artigo 1º da Lei 9.603 de 1998, por diversas vezes, falsidade ideológica, tipificada pelo artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como de indícios suficientes de autoria, sugerimos o indiciamento de Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o BNE. Por derradeiro, na presença de prova de ocorrência dos crimes de gestão fraudulenta, de prevaricação e de advocacia administrativa, tipificados respectivamente no artigo 4º da Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Lei número 7492 de 86, no artigo 319 e 321 do Código Penal Pátrio, Decreto-Lei 2848 de 1940, e de indícios suficientes de autoria, sugerimos o indiciamento do presidente do BNDES, senhor Luciano Galvão Coutinho. Quanto ao presidente do BNDES, é digno de menção o fato de que as investigações em curso têm revelado ser ele o grande responsável pela interlocução e pela execução dos desígnios do ex-presidente Lula no âmbito do Banco de Fomento, que só corrobora as conclusões que alcançamos. Este, portanto, senhor presidente, é o voto em separado que submetemos à apreciação dos nobres pares. E para concluir, senhor presidente, no tempo que me resta, é dizer que faço um apelo para que esse colegiado da CPI do BNDES possa apoiar o voto em separado que apresentamos aqui, parlamentares do PSDB, para que a gente possa chegar aos olhos da população brasileira ao fim dessa CPI sem que haja
configuração de, como se dizem nas ruas, que terminou em pizza. Eu não admito isso, não quero levar isso aos meus eleitores goianos e brasileiros e que o nosso país precisa de resposta. E esse relatório, juntamente com o relatório do senhor José Rocha, deputado José Rocha, é realmente para que cheguemos à conclusão de que o povo precisa, de que o povo merece, que a CPI teve um final realmente a concluir à altura dos trabalhos que, infelizmente, com a falta de tempo, conseguimos chegar. Então, eu agradeço, senhor presidente, e peço, faça o apelo para que não possamos terminar de que a imagem de que não conseguimos concluir da forma ao qual o povo nos pede e que passe a imagem de que essa casa esteja realmente descredibilizada e, principalmente, que a CPI possa ser encerrado como uma pizza, para que a gente chegue aqui realmente à conclusão, com fartos documentos, com inquéritos, com situações ligadas à Polícia Federal, a órgãos e instituições que realmente são fortíssimos, elevados em termos de qualidade para as suas investigações, ao curso de todas elas, para que a gente tome essas posições. Então, agradeço, senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e faço, mais uma vez, esse apelo para que a gente possa terminar a CPI do BNDES, pelo menos, não como gostaríamos, como oposição e como cidadão brasileiro, por investigar um banco público que aplica recurso do brasileiro, recurso público, mas que a gente chegue, pelo menos, com aqui o conteúdo robusto que temos em mãos, com uma aplicação de penas que possam realmente ser aqueles que cometeram atos delituosos em frente a toda a nação brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Aproveito, inclusive, para informar as senhoras e senhores parlamentares que todos os votos em separado, que representam uma manifestação